Oi, eu sou a Ali, menina dos carros, e gente, olha só, quero compartilhar com vocês uma história sensacional. Acompanha aqui comigo. E olha só, e cada vez mais a gente vê mulheres no meio automotivo, né? Seja como engenheiras, designers, até comentaristas, né, do meio automotivo como eu, e Rodler. E gente, isso é sensacional hoje em dia, mas não é uma coisa que vem há muito tempo. Calma lá. E realmente, gente, não é uma coisa recente, né? É algo que vem há muito tempo. Poderia citar centenas e até milhares de mulheres que contribuíram, né, para a história do automóvel e também do automobilismo. E olha só, escuta isso. Talvez a mulher mais famosa, né, na história do automóvel seja essa tal de Mercedes com o sobrenome Benz. Mas afinal, quem foi Mercedes-Benz? Em primeiro lugar, essa pessoa nunca existiu. Mas a empresa, né, Mercedes-Benz, batizou o seu nome em homenagem a uma menina desse tamaninho, austríaca. Desse tamaninho não, né, gente? Vamos combinar. Uma pequena menina austríaca chamada Mercedes Jelinek. E eu fui convidada a participar dessa história e contribuir, né, com este que é... Mais um vídeo do canal Carros e Causos, o único canal do YouTube que conta a história do automóvel no Brasil e no mundo, usando desenhos à aquarela feitos por mim. Sem mais delongas, episódio de hoje, quem era essa tal de Mercedes-Benz? Parte 1. Como vou falar da mais famosa mulher da história automotiva, não pude deixar de convidar a nossa amiga Lee Rodler, a menina dos carros. Os links para as redes sociais dela estão na descrição. A Lee é uma comentarista automotiva que está entrando em um segmento que há muito é dominado por homens e influenciando meninas a gostarem do universo automotivo. Por isso, demos boas-vindas à nossa convidada. Nossa história começa em 1853 na cidade alemã de Leipzig, quando nasceu um jovem rebelde, Emil Jelinek, pai da personagem do episódio de hoje. Filho do destacado rabino judeu Adolf Jelinek, ele ia de encontro aos ideais educacionais de seus pais. Deixou o ensino médio em Saldershausen em 1886, após um processo disciplinar. Fugiu da escola comercial de Praga em 1870 e ingressou em uma empresa ferroviária da Morávia. Jelinek trabalhou 2 anos nessa empresa antes de ser demitido, quando a gerência descobriu que ele estava organizando corridas de trens clandestinas tarde da noite. O seu pai arranjou-lhe então um emprego no consulado austríaco no Marrocos e depois ele se tornou representante de uma importante companhia de seguros, onde adquiriu uma grande fortuna através de negócios vantajosos e especulação inteligente no mercado de ações. Ainda no Marrocos, conheceu Rachel Gogman Senobert, uma senhorita judia de origem francesa, nascida na África. De volta à Áustria, o seu primeiro veículo foi um triciclo de John Bolton. Mas como um entusiasta de automóveis, ele queria algo mais potente. Desde 1895, ele mantinha contato com a Daimler Motoren Gesellschaft, em Cannstatt, chegando a ingressar no seu conselho fiscal em 1900. Todos os anos em março, desde 1897, a Riviera Francesa celebrava uma semana de velocidade, atraindo muitos membros da alta sociedade local. Assim, em 1898, Emil passou a vender os carros Daimler no sul da França, e no ano seguinte se tornou piloto, disputando todas as provas da Semana do Automóvel de Nice e ganhando todas com o seu Daimler Fênix de 8 HP, especialmente preparado por ele, a uma velocidade média de 35 km por hora. Uma velocidade 10 km por hora maior do que o projeto original da Daimler. Como homenagem à sua filha de 10 anos, Mercedes Adrienne Manuela Ramona Jelinek batizou a sua equipe de corridas de Mercedes. Segundo algumas fontes, sob pressão do fabricante de carros Panhard, um dos organizadores da Semana do Automóvel de Nice, o nome da Daimler não deveria ser associado aos dos 2 carros inscritos por Jelinek. Assim, os carros Daimler de corrida passaram a ser chamados de Mercedes.
e o próprio Emil ganhou o apelido de Monsieur Mercedes. Mas uma tragédia iria mudar não só os rumos de Emil, quanto da própria indústria automotiva. No ano seguinte, a Daimler equipou os Fênix com as melhorias de Jelinek, como o primeiro motor de 4 cilindros da história. Mas os carros tinham uma carroceria muito alta, o peso concentrado na dianteira, pois só o motor pesava mais de 320 quilos. A alta velocidade e a péssima distribuição de massa faziam os Daimler Fênix difíceis de controlar. Na edição de 1900 da Semana do Automóvel de Nice, o piloto alemão Wilhelm Bauer, ex-motorista imperial, havia sido contratado para a ocasião pelo barão Henri de Rothschild. Wilhelm é visto aqui ao volante de seu Daimler Fênix, versão de corrida de 23 HP. Então, no dia 31 de março de 1900, ele perdeu o controle na subida da colina de La Turbie, na qual ele bateu de frente em uma encosta. Até hoje, uma placa lembra a tragédia, que iria se repetir com o piloto, Conde Elliot Zborowski, em 1903. Wilhelm Bauer era empregado da Daimler, e Paul Daimler, engenheiro-chefe e herdeiro da empresa, considerou Emil Jelinek responsável pelas alterações imprudentes em seu carro que levaram a essa tragédia. Porém, devido aos contatos de Emil com a aristocracia europeia, ele havia se tornado o maior vendedor de carros da Daimler na Europa. Ele continuou em íntimo contato com a empresa alemã. Mas um carro novo precisava ser desenvolvido, algo que fosse totalmente inédito. Assim começou o processo de desenvolvimento do Mercedes 35 HP. Jelinek continuou contatando os designers da Daimler com suas ideias. Algumas eram boas, mas muitas nem tanto. Nos seus telegramas era comum insultos como: "Seu carro é um casulo, eu quero uma borboleta", ou "Seus engenheiros deveriam estar trancados em um manicômio". Em 6 de fevereiro de 1900, o engenheiro-chefe da Daimler, Wilhelm Maybach, começou a trabalhar num novo motor que alimentava o primeiro carro com o nome oficial de Mercedes. Jelinek também destacou, como escreveu mais tarde, que os franceses perceberam há muito tempo que para ser estável um carro de corrida deve ser baixo, largo e longo. Assim, o design de carroça sem cavalos foi abandonado e o primeiro carro moderno da história ia ganhando forma. Assim que foram definidos os parâmetros do primeiro carro Mercedes, foram feitos os primeiros testes no dia 22 de novembro, com algumas semanas de atraso. O protótipo foi enviado para Jelinek em Nice, no dia 22 de dezembro, e estreou nas primeiras corridas em fevereiro de 1901, em Pau, no sul da França. Em vez de usar um chassi de trilho de ferro fundido, como era comum na época, o carro de Daimler é considerado o primeiro a usar um chassi de longarinas prensadas. As longarinas da estrutura foram moldadas em seção C, de aço com 4 mm de espessura, e esse formato de chassi é usado até hoje em picapes e caminhões. O novo carro manteve rodas de madeira de 12 raios, como as do Daimler 1900, mas as espaçou mais entre si, em uma distância entre eixos de 2.326 milímetros e com uma largura de 1,40 m. O comprimento adicional foi usado para aliviar a carga nas rodas dianteiras, movendo o motor para trás e para baixo, sob um capô baixo e quadrado que se estabeleceu como um padrão de design para todos os carros com motor dianteiro que viriam. Além disso, todo o carro foi rebaixado, reduzindo a distância do chassi ao solo para 4,3 polegadas. O sistema de freios foi completamente repensado. As bandas de contração usadas na transmissão por corrente do Daimler Fênix foram substituídas por freios de expansão interna dentro das grandes rodas dentadas nas rodas traseiras, similar ao freio a tambor usado atualmente. Estes eram acionados pela alavanca manual através de uma articulação. Um freio de banda operado por pedal foi adicionado na frente do eixo secundário da caixa de câmbio, auxiliando na frenagem.
A seleção das 4 marchas de avanço e da ré era feita por uma única alavanca de câmbio vinda do assoalho. Outra característica avançada desse carro impressionante que dura até hoje. O motor não poderia ser menos revolucionário. Os 4 cilindros estavam moldados em 2 blocos, 2 cilindros em cada, sem cabeçote destacável e com um deslocamento de 5,973 centímetros cúbicos, ou seja, tinha 6 litros de cilindrada total. Equipado com cabeçote em T, com válvulas de escape de 51 mm ao lado direito e válvulas de entrada de 53 mm no lado esquerdo. Maybach fez história ao fornecer uma segunda árvore de Keynes para abrir e fechar as válvulas de admissão. As engrenagens de acionamento das válvulas ficavam expostas ao longo dos cilindros. Outra inovação foi o uso de uma bomba de óleo por engrenagens que forneciam um fluxo de óleo lubrificante aos rolamentos da árvore de Keynes e às paredes do cilindro. A operação positiva das válvulas de admissão deu ao motor um silêncio, uma marcha lenta suave, uma aceleração em baixa velocidade que eram, para a época, estranhas, já que os motores até então vibravam muito em marcha lenta. O motor vinha equipado com um carburador para cada par de cilindros. O alumínio foi usado para o cárter de 2 partes, dividindo horizontalmente na linha central do virabrequim. As bielas de seção H e os pistões de 2 anéis eram fundidos em aço. O peso do motor completo era de 231 kg, quase 100 kg mais leve do que o modelo anterior. E apesar disso, a potência subiu para 35 cavalos a 1000 RPM. Outra novidade foi a ignição magnética de baixa tensão, inventada poucos anos antes por Robert Bosch. Até a ignição mais comum era a ignição por tubo aquecido. O comando das válvulas de admissão acionava uma bomba d'água que fornecia água fria diretamente para o centro superior de cada par de cilindros. Uma engrenagem na frente da mesma árvore de Camis girava uma ventoinha atrás do radiador. Os radiadores de refrigeração dos carros Daimler Phoenix eram montados a partir de uma infinidade de pequenos tubos circulares que transportavam ar através de um invólucro cheio de água. Reconhecendo que a eficiência do radiador poderia ser melhorada, aumentando sua área de transferência de calor, Maybach abandonou os tubos redondos em favor dos quadrados, de 5 por 5 milímetros, que poderiam ser mais espaçados entre si. Assim surge o atual radiador de colmeia. Maybach encontrou espaço para 8.070 desses tubos quadrados, no radiador do Mercedes de 1901, que era coberto por um pequeno tanque de bronze separado. Este radiador poderia resfriar o motor de 35 cavalos com 9 litros de água, metade da quantidade necessária em 1898 para resfriar um Daimler Phoenix de apenas 5 cavalos de potência. Praticamente todos os outros carros da época, fossem de turismo ou de corrida, ainda usavam radiadores de tubo aletado. Até aqui falamos sobre o revolucionário carro chamado Mercedes. Porém, como ele se sairia nas competições da Semana do Automóvel de Nice? Como o nome de uma menina iria marcar para sempre o mundo do automóvel? Tudo isso é assunto para a segunda parte deste vídeo. Sim, é tanto assunto que tivemos que dividir esse episódio em 2. Não perca a segunda parte no próximo episódio. Este foi o caos de hoje. Todo mês tem caos novo aqui no canal. E agradecemos a participação da Lee Hodler, a menina dos carros. Os links dela estão na descrição. E como sempre, deixe suas sugestões nos comentários e lembre-se, eu não pido likes, mas se você quiser, deixe sua curtida, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E não deixe de nos visitar no Instagram e no TikTok. Até mais, pessoal!